Fernando. Tudo ótimo, deixa eu ajustar aqui o som para poder te ouvir bem. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo e com você? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. A imagem está boa aí também? Tá ótimo, tá me ouvindo bem também? Como é que tá? Sim, tá bom. Tá dando para ouvir direitinho. Ah, que bom. Conseguiu posicionar bem a câmera aí? Consegui, tava na dúvida que tinha que colocar ela deitada ou não, então. Tá Muito legal. E a sua primeira vez na live? Primeira vez na live, olha que legal. Vai ter uma honra estar aqui com vocês e o pessoal aí de Caldas Novas, né? Nesse momento tão bacana para vocês aí, uma conquista, né? Ante essa situação toda, desejo de várias cidades de poder já chegar nesse estágio, né? Então hoje a gente vai comentar aqui um pouquinho a respeito disso e como fazer mesmo para a gente conseguir manter essa realidade, né? Desse novo normal, né? Desses novos hábitos que a gente vai ter que adequar dentro dos nossos negócios para manter essa normalidade agora de ter mais cuidado com a proteção e com a higiene dentro dos espaços. Verdade. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, né? Eu queria te fazer uma apresentação sua aqui para quem está chegando. Estamos aqui recebendo já alguns participantes. Deixa eu só posicionar a câmera aqui para fazer uma leitura aqui do mini currículo, para as pessoas entenderem qual que é a sua função, com o que você trabalha, para daí a gente abordar o assunto, visto que Caldas Novas, recentemente, isso mais especificamente na segunda-feira, resolveu baixar um decreto municipal, o prefeito municipal, entendendo da possibilidade de abertura de bares, restaurantes e lanchonetes. Sabemos que a gente está vivendo um momento de muita dificuldade em razão da pandemia, mas aí por esse sentido que eu te convidei, porque você, né, Priscila Nardini, mineira de Belo Horizonte, não sou mineira, você acredita? Eu sou de Volta Redonda, interior do estado do Rio, mas já me mineirei muito bem, falo mineirês perfeitamente. Não te percebi seu sotaque carioca, não. Pois é, você que já me conhece há alguns anos não sabia que eu falo mineirês muito bem. Mas sou fluminense, né? Nasci em Volta Redonda. Mas já moro aqui em BH há muitos anos, então já sou, né? Escolhi ser mineira, né? Que eu acho que torna a gente ainda mais, né, enraizada aí. Olha, tá bastante gente entrando na sala. Eu acho que o tema vai ser um tema muito importante, principalmente para Caldas Novas. Tem um comércio pujante, principalmente em razão do turismo. E daí a gente está avaliando a possibilidade, né, da gente conseguir manter o comércio aberto aí e acompanhando a evolução da pandemia. Mas aí, rapidamente, para te apresentar quem está chegando, a Priscila Nardini trabalha com designer de lojas, é especialista em visual merchandising e neuroarquitetura, né? Você ministra para comerciantes, lojistas de vários setores, tem experiência de mais de 10 anos, né? Sócia da empresa Completa Design e faz o planejamento de pontos de venda em todo o Brasil. Eu já tive a oportunidade de conhecer muitos trabalhos seus, realmente. Que bacana. Legal mesmo. E a gente agora está vivendo uma situação que, entre aspas, a gente pode chamar aí o novo normal, né? Sim. Termo que está sendo cunhado aí por muita gente nas redes sociais e no noticiário, que é as novas formas de conduta que nós vamos ter que adotar agora para a gente se proteger contra o vírus o coronavírus, que infelizmente ainda não chegamos na descoberta da vacina, né? Que em breve. Sim, o corona acaba que tem tornado aí o mundo dos negócios ainda mais desafiador, né, para nós, empresários. Só um momento que a sua internet deu uma travadinha, mas já volto. Só um momento, pessoal. A internet dela acho que deu uma travada lá, mas já retorna. Priscila, repete novamente. A gente já está com uma nova realidade, né? Oi, pode falar? Pode. É porque ela tinha travado
Se você puder voltar. Ótimo, ótimo. Eu achei muito legal, né? O mundo dos negócios, na verdade, o Covid-19 tem nos proposto aí uma nova realidade, né? Tem tornado ainda mais desafiador o mundo dos negócios. E o novo normal aí é porque a gente já hoje tem uma nova realidade, né? A gente já chega em casa, a gente já tem outros hábitos de fazer vários processos de higienização, e o mesmo vai acontecer com a retomada dos negócios, né? A gente exige muito mais cuidado nesse sentido, exige muitas vezes modificação mesmo de como a gente organiza a nossa empresa, dando maiores espaçamentos, sinalizando mais para poder lembrar no dia a dia como que a gente coloca isso na nossa rotina, né? Então, de lembrar mesmo o tempo todo da higienização dos seus postos de trabalho ou das tarefas, banheiros. Então, hoje, ao longo dessa live, a gente vai tocar a respeito disso, sobre esses cuidados aí com os negócios e com essa nova realidade. Porque muita gente fala, né, fica nessa expectativa, muitos empresários, tô doido para abrir o comércio, para voltar ao normal, e não é bem o normal, né? É essa nova normalidade que a gente já até colocou na nossa rotina, né? O álcool em gel virou, assim, um item que a gente já não considera sair sem ele, sem a máscara, né? Então, é dessa normalidade que a gente vai estar tratando aqui. Bacana. Antes de a gente aprofundar no tema de orientação aos comerciantes, eu, como advogado, não poderia deixar de dizer sobre uma situação que eu identifiquei na publicação do decreto. O decreto dispõe sobre a reabertura das lanchonetes, bares, restaurantes e lojas em galerias abertas aqui em Caldas Novas. Há uma semana atrás, Caldas Novas estava com um planejamento mais rígido, inclusive por causa da vinda de muitas pessoas das cidades próximas aqui para Caldas Novas. O prefeito tinha até decidido de fechar os supermercados, o funcionamento dos supermercados no final de semana, para evitar esse trânsito de pessoas que estavam vindo ficar aqui, passear na cidade. Depois, em seguida, menos de uma semana, na segunda-feira, agora dia 18, por uma situação realmente, né, os comerciantes, a gente entende a situação deles, são mais de 60 dias paralisados, realmente vivem uma situação difícil, porque as contas não param, né? E infelizmente, todas as ajudas que foram prometidas, do ponto de vista para os empresários, até o momento nada foi concretizado. Observa que daí o prefeito, orientado e verificando que a situação ainda aqui em Caldas Novas, graças a Deus, ela está, de certo modo, controlada do ponto de vista que não foi identificada ainda uma transmissão comunitária do vírus. Ele se sentiu seguro em dispor sobre esse decreto, que é o 823 de 2020, publicado segunda-feira. Só que eu, como advogado, me chamou muita atenção aqui um fato que eu gostaria de dizer aos comerciantes, para se, eventualmente, a fiscalização, no dia que for permitida a reabertura lá, para os bares e restaurantes, está previsto para dia 25. Se alguma questão que esteja fora visto aqui no decreto, porque o decreto fala de duas normas técnicas, que é a norma técnica 14 e a norma 15 de 2020, expedida para a vigilância sanitária. Ocorre que hoje eu estive pessoalmente na vigilância sanitária e, infelizmente, essas ambas duas normas técnicas, elas não existem, porque elas não foram publicadas oficialmente. Então, os comerciantes vão ter que ter muito cuidado. É importante que siga as orientações que já estão dispostas no decreto, mas aquelas que estão exigidas nas notas técnicas, tem que ter atenção para que o fiscal não aplique multas indevidas. Porque se a norma técnica nem existe ainda, não faz sentido o decreto exigir o cumprimento dela. Então, isso demonstra uma falta de planejamento e de organização por parte do setor público, por parte da prefeitura aqui de Caldas Novas. Eu brinco que aqui em Caldas Novas ainda as coisas acontecem muito assim, no sobressalto, sem planejamento, no popular, como dizem, fazem as coisas nas coxas. Mas isso precisa mudar. A gente está lidando aqui com regras que devem ser seguidas e está tratando da saúde e segurança dos clientes e dos funcionários. Olha, então eu queria que daí, só chamando a atenção para esse papo, fique atento a isso,
E agora nós vamos aí, né, você, com a sua experiência, você teve, eu te mandei, né, as orientações. Isso, eu tive a oportunidade de ler as orientações, né, o que a gente encontrou lá das normativas também da vigilância sanitária, a gente deu uma lida bastante, né, então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu coloquei aqui algumas pautas, mas aí, né, se alguém tiver também pergunta, e você também pode ir fazendo os comentários, né, porque eu acho que a ideia é tornar mesmo um bate-papo e que seja aí algo de utilidade mesmo para os comerciantes, né, nesse processo que gera mesmo muita dúvida, até por conta desses pontos que você mesmo tocou aí agora, né. O primeiro ponto que eu acho essencial, você já até fez uma live aqui, que é a respeito do uso das máscaras, né, o uso das máscaras é obrigatório, então é importante que seja fornecido para os funcionários, né, e aí eu acredito que seja uma boa prática como lojista, de disponibilizar algumas dentro da loja mesmo, para esses clientes que ainda, às vezes, chegam na loja sem estar, né? Eu acho isso muito interessante, porque quando eu sou especialista, né, nessa parte de experiência de compra, então é natural que alguns clientes, por desaviso, né, ou, enfim, aí a gente não consegue entrar nesse mérito, mas de gerar essa experiência, porque trabalhar com ele, dele chegar e, você não pode entrar, muitas vezes gera ali um rancorzinho, né, ainda mais alguém conhecido, não, mas eu só vou ali pegar uma coisa rápida, então de realmente até já ter essas sobressalentes para essa pessoa, que às vezes por algum motivo não esteja, você poder fornecer, e aí, com isso não ter que inibir a entrada dela, né, porque não tendo, você não pode deixar essa pessoa entrar, né, independente de ser conhecido, enfim, qualquer situação, é fundamental o uso da máscara. E aí entra um ponto muito interessante, porque a máscara, ela, ainda mais essa de tecido que a gente, né, tem tido mais a oportunidade de usar, é importante que a gente troque de 2 em 2 horas. Então, o que a gente tem comentado para os nossos clientes é que coloque alarmes sonoros mesmo, como se fossem sirenes, avisos, da qual a gente consiga, né, como se fosse aquele sinal de intervalo da escola, né, de conseguir sinalizar a todos aqueles funcionários ali de que é o momento de fazer a troca, né. Então, isso ajuda a gente a poder lembrar, porque dentro do processo de trabalho ali, dentro da rotina, isso muitas vezes não vai se tornar tão natural. Então, a gente ter esse estímulo sonoro, eu acho que é a melhor solução para que a gente consiga ter essa padronização. Tocou o alarme, então é a hora de eu fazer a troca da minha máscara, é a hora, se for um escritório, de eu conseguir higienizar a minha mesa, o meu posto de trabalho, e até mesmo de outras demandas que a gente tem, né? Os banheiros devem ser higienizados com maior rotina, lugares onde a gente não consegue tirar as maçanetas, né? As maçanetas é um ponto de bastante cuidado do que a gente tem. Dentro de uma loja, de um restaurante, isso não é tão presente, mas quando a gente traz aí para a realidade dos escritórios, muitos escritórios ainda têm muitas salas, então sempre que possível é de já deixar essas portas abertas, prender elas mesmo para que elas fiquem abertas. Em alguns casos é até possível tirar a maçaneta para que ela não tenha aquele trinco, então mesmo que ela se feche, a gente consiga com o cotovelo mesmo empurrar, ou com o próprio pé, isso evitando o toque. Então, essas áreas críticas, que a gente pode chamar assim, banheiros, elevadores, maçanetas, né, nos locais onde tem muitas portas, o alarme também é uma boa lembrança para que tenha essa rotina e essa nova organização de estar higienizando esses pontos com maior frequência. Dentro do restaurante, a gente tem aí esse momento do caixa também, né, aquela região ali onde muitas vezes a gente vai por algum momento apoiar, colocar a bolsa, então é preciso criar essa nova rotina de higienização mesmo. Acaba que, se a gente for pensar na realidade do comércio, acaba que é uma pessoa que vai ter que ficar um pouco já com essa carga horária disponível, porque é uma limpeza e uma higienização constante. Você quer fazer algum comentário, Fernando? No caso quem estiver participando aí também, quiser mandar perguntas, fiquem à vontade. Sim. Um abraço aí para o meu amigo Léo, grande advogado da área trabalhista. Legal. Um abraço para a Milena também, uma grande amiga aqui de Caldas Novas. Bom, mas aí, Priscila, a minha dúvida que assim, me surge, que eu fico muito preocupado. Aqui em Caldas Novas, nós temos muitos restaurantes que têm o serviço de self-service. Quais são assim, as principais orientações para esses comerciantes e também para os clientes que vão frequentar
esses ambientes para que evite a disseminação do vírus ou reduza essa possibilidade. Os restaurantes self-service, por normativa, né, isso até no decreto é descrito, eles têm que deixar de ter o serviço de self-service convencional, como a gente tem, onde o cliente é o autosserviço, né, o autoatendimento, ele nesse período de pandemia, ele tem que ser eliminado, digamos assim, né, então o que acontece com os buffets self-service, eles têm duas possibilidades, eles têm a possibilidade de passar a servir o prato feito, né, o à la carte, então de já definir quais são esses pratos e disponibilizar essa possibilidade de escolha para o cliente, né? Porque aí vai de cada restaurante quantos pratos prontos ali ele vai ter nesse perfil. Lembrando que aí, nesse caso, muitas vezes vai se utilizar de um cardápio, então esse cardápio não pode ser mais aquele cardápio convencional, muitas vezes impresso em papel, ele tem que ser adesivado, né? Tem a gente tem aquelas impressões que faz e fica o material mais rígido, isso. Então, a gente consegue higienizar com álcool ela constante, fornecer para o cliente, e assim que ele faz a escolha, higienizar e poder disponibilizar para um outro, né? E nos buffets, eles podem, então, utilizar esses perfis de pratos feitos, ou ainda manter a opção de self-service, porém aí a gente tem que ter um funcionário fazendo essa colocação dos produtos, né? Então, o cliente, é muito comum isso, às vezes, naquelas lojas de salada ou tipo espoleto, né? Então, você tem ali todo o buffet, todas as opções, mas a gente não pega, né? A gente só sinaliza o que quer e, dentro disso, um funcionário que vai estar devidamente higienizado, com luvas, que é interessante, né? Por mais que ele esteja higienizado, é importante ele tá com luvas, e aí ele vai colocando no prato, no marmitex, aí na opção que o cliente escolher para levar. E para proteger esse buffet, a gente vai ter aí um anteparo, né? Porque antes a gente tinha aquele protetor salivar, que era só na parte de cima do buffet. Hoje ele vai ter que ficar na frente, quando é nessa situação, né? Do cliente escolhendo. Então fica uma parede ali de vidro ou de acrílico, né? Que são materiais que a gente consegue higienizar de maneira muito fácil e que a gente consegue ter a transparência ali. Então o cliente, ele vai caminhando e vai sendo, né, escolhendo, mas quem vai colocando essa comida é o funcionário que vai estar do outro lado. Então, isso aí já faz uma modificação, muitas vezes, pelo menos no fluxo dentro do restaurante, né? Outra coisa interessante nesse sentido do buffet, né, é de fazer as marcações, porque é legal que se tenha uma distância, nesse caso, como é uma fila, né, de ter uma distância de 1 metro para cada pessoa. E aí, visivelmente, muitas vezes a gente não sabe quanto que é 1 metro, né? Então, por isso que é legal o próprio restaurante marcar com aquelas, tipo, fita isolante, aquelas fitas que são coloridas, né, e marcando no piso. Então, a cada 1 metro, né, se a pessoa posicionou, é como se fosse um degrau, né, cada um vai seguindo essa linha, assim a gente consegue ter o distanciamento necessário para esse momento, que é o momento da escolha do alimento ali. Então, até nessa questão da disposição física do ambiente, né, que a sua especialidade é orientar o... Sim. Nesse ponto. Essa questão do distanciamento dentro do ambiente, a gente sabe que tem realidades totalmente diferentes. Restaurantes que têm espaço e restaurantes que não têm. Então, o controle público também vai ter que ter um controle muito efetivo disso. Realmente, o restaurante vai ter que se preparar. Só dando um exemplo aqui que eu tenho visto ao redor do mundo, algumas cidades que voltaram a reabrir o comércio de restaurantes, lanchonetes, uma dispôs assim, a cada são uma mesa com 4 cadeiras, 2 cadeiras são ocupadas por ursos de pelúcia. Para que não permita que a pessoa se aproxime da outra, né? Então, a cada cadeira é uma pessoa, um bicho de pelúcia, depois outra pessoa, para você organizar o ambiente. Então, a ideia é inteligente porque ficou de fácil controle, né? E outro restaurante na Europa, lá, um café, colocava um capacete nas pessoas, em que tinha 2 boias daquelas macarrão de piscina, que aqui em Caldas Novas para medir a distância. Então, você tinha que sentar na cadeira e você não podia encostar a ponta dessas boias nas outras pessoas, né? Você mantinha a distância segura. Sim, essa é divertida, né? Não sei se foi na Holanda,
um comerciante onde tinha as mesas, ele dispôs umas cabines, como se fossem umas casinhas, né, para proteger só aquela família ali que ocuparia só aquele espaço. E essa das casinhas eu vi, achei bem interessante, né? Umas casinhas todas de vidro, né? Transparente, quase uma estufinha assim, né? E eu acho que... Desculpa, só para terminar, num parque em Nova York, que daí o parque delimitou as áreas onde as pessoas poderiam, né, fazer o seu lanche ali e ocupar o lugar. Sim, sim, e é muito legal da gente ver que esses momentos que muitas vezes a gente entende como algo crítico, né, pode surgir aí de criatividade. Então, de utilizar mesmo disso para poder... E aí é legal porque entra muito nessa parte de experiência, né? Do quanto que aquele momento ali, que às vezes é um momento tenso, para a gente hoje é uma situação mais crítica, da gente poder ali por alguns minutos não esquecer da realidade, mas pelo menos se divertir com aquilo, ou gerar igual nesse do caso das casinhas, né? Que eram como se fossem umas estufinhas de vidro, é algo que ainda está até em teste lá, mas a ideia é muito legal porque já gera ali, eu quero ver como que deve ser comer lá dentro. Então, é muito legal realmente dentro, né, conhecer realmente quais são as limitações, né, o que pode, o que não pode, e dentro disso ali, quem sabe, de uma coisa inusitada, né, de pegar uma boia mesmo, daquela, né, que espaguetes de piscina mesmo, que a gente tem às vezes em casa, que faz parte da identidade da cidade, e poder utilizar isso como uma brincadeira, para poder afastar um dos outros, né? A do ursinho de pelúcia é bem problemática, né? Porque a do ursinho de pelúcia não dá muito para higienizar muito ele, mas dá às vezes para fazer uma brincadeira com um objeto de plástico mesmo, né? Um bichinho aí que seja de plástico e não de pelos, né? E dentro disso, a gente... E dentro disso, o que acontece, né? O decreto aí fala que os restaurantes, eles devem, as mesas possuir no máximo 4 pessoas sentadas. Caso você tenha mesas que tenham, sei lá, mesas de... Às vezes tem aquele modelo de mesa tipo refeitório, que cabem 6 pessoas. Eu acho que é inicialmente tirar mesmo as cadeiras, né? E se não for possível tirar, demarcar com um X, né? Em escritórios aqui, e aí isso vale para banheiros, né? Porque como a gente passa a abrir o restaurante, a gente tem que ter o espaço para o cliente utilizar o banheiro. Então, se tem mais de uma pia, é interessante sempre isolar uma, para que uma pessoa utilize de cada vez a pia, porque a pia, muitas vezes, elas são próximas, elas dificilmente vão ter distância de mais de 1 metro, né? Ou de 1 metro, elas têm distâncias de 60 centímetros. Então, quando é assim, é só utilizar uma pia. Aí, se tivesse 3, isola do meio, as pessoas podem utilizar a primeira e a última. Então, essas são formas que aí a gente pega fita mesmo, né? Essa mesma fita que eu falei coloridinha, que a gente vai demarcar no piso, né? Marca em cima da pia para que fique claro que não é para utilizar. Nas mesas também é possível fazer isso, né? Que é uma forma até de relembrar. Então, é o caso quando reuniões, né? A gente está sempre priorizando para reuniões que sejam online, né? Porém, a gente sabe que não é a realidade de todas as empresas. Em alguns momentos é preciso ter algumas discussões ali. E quando é assim, as mesas de reunião, você coloca sempre um lugar, marca um X e o outro, porque ali dentro do bate-papo, se em algum momento a pessoa mover, ela viu um X vermelho, amarelo, aí cada um vai escolher aí a cor, né, para demarcar isso, de forma que fique visível. Olha, eu estou aproximando muito, né, eu tenho que voltar, o novo normal, não posso mais me aproximar tanto. Então, com isso, a gente consegue manter a segurança e ir se habituando a essa nova realidade. Ainda sobre as mesas, uma coisa que eu queria falar é que o restaurante ele é um ponto muito crítico, porque a gente, né, na hora da entrada, e no caso de quem ainda vai manter o buffet, né, para o cliente ali selecionar, lembrando sempre que vai ter um funcionário, né, servindo ele, não mais o autosserviço. Nesse caso, nesse primeiro momento, ele ainda está com a máscara, mas quando ele vai comer, ele precisa, obviamente, tirar essa máscara. Então, o decreto aí de Caldas Novas fala de ter um saquinho mesmo, onde a pessoa possa colocar essa máscara enquanto ela está se alimentando.
E esse ponto é um ponto crítico, porque quando a pessoa está se alimentando, a gente não tem como controlar se ela vai tossir, se ela vai espirrar, o mesmo conversar, né? No que a gente fala, a gente vai acabar salivando. Então, em alguns restaurantes, aqueles que puderem, é até legal, às vezes, trabalhar com a possibilidade de isolar sempre a cadeira da frente e uma cadeira do lado. Então, eu nunca vou estar sentada ao lado de ninguém. Esse exemplo do ursinho, que eu Isso, o exemplo lá do ursinho, e aí cada um pode... Fica um objeto, então você senta, na verdade, em diagonal com a outra pessoa. Você não fica diretamente no rosto dela. Uhum. E a ideia aí, se né, o pessoal de Caldas Novas quiser utilizar isso, mas não usar ursinho de pelúcia, usar um ursinho sem os pelinhos, aí é legal porque faz companhia, né? Você não está necessariamente sozinho, então é daí que é legal a gente inovar, às vezes até brincar mesmo, de colocar a caricatura de uma pessoa, né? Que aí você pode imprimir num papel mesmo, até mesmo no mesmo material do cardápio, né? Então você coloca como se fosse a imagem de alguém, e aí dá essa sensação da gente não estar sozinho, né? Esse ponto específico que nós estamos falando, o decreto em si está um pouco incongruente, porque o decreto permitiu até 4 pessoas, né? Então, de certo modo, você vai estar permitindo ficar de frente a frente. Realmente, assim, para uma segurança... né? Para uma segurança maior, eu acho que o correto seria 2 pessoas por mesa mesmo, né? Que aí a pessoa sentava em uma posição aqui, que não ficava de frente para a outra, e conversava em diagonal, aí você evitava, ficava numa distância um pouco maior da outra pessoa. Sim, outras soluções, mas aí são soluções mais que ficam até mais caras, né? Mas é o que a gente tem usado aqui em empresas que possuem refeitório, é de colocar aquela divisória de acrílico ou de vidro, né? O acrílico ele é mais leve, então acaba sendo mais interessante de se usar, porque a gente não vai estar colocando a mesa, né? A gente está colocando em cima da mesa. Então, você cria aquele anteparo de vidro na frente, e coloca ele com uma altura de uns 60 centímetros, porque aí, nesse caso, as pessoas poderiam até, né, a ideia é que realmente se converse menos, mas comentar, ou ter mais liberdade mesmo, porque, igual eu disse, algumas coisas a gente não consegue, você engasgou, né? É uma coisa que, quando você está comendo, você está suscetível a esse tipo de reação. Então... Voltando só um pouquinho, você falou a respeito da máscara, realmente é o momento mais crítico. Nós fizemos aí, há semanas atrás, uma live com a minha amiga que está formando em medicina, orientando sobre o correto da máscara. Ela falou do cuidado que tem que ter na hora de retirar a máscara, daí você coloca no saquinho, só que depois você não pode tirar do saquinho e colocar de volta. Então, aquele ambiente coletivo é grande, então é importante que siga a sua sugestão, que você deu no início, do próprio restaurante ter à disposição do cliente novas máscaras. Porque se ele chegar para consumir, frequentar o local, se higienizar, né, as mãos, higienizar tudo, retirar com cuidado a máscara, por dentro do saquinho para poder se alimentar. Mas na hora que ele terminar, ele não vai poder lá enfiar a mão no saco e colocar de volta. Porque vou estar pondo início com a contaminação do ambiente. Então, realmente, vai ser uma adaptação, um novo normal, que a gente vai ter que ver nas experiências do dia a dia como é que vai comportar isso. E eu acho legal desse lojista, desse comerciante, não ver isso só como um ponto negativo, mas muitas vezes até como uma forma de expor sua marca, né? Por que não mandar confeccionar máscaras que tenham a logo da empresa, que tenham um dizer engraçado, porque acaba que aquela máscara, ela vai ser higienizada, né? Eu como cliente vou pegar aquela nova máscara, vou sair com ela, então já vou sair fazendo propaganda, né? E depois eu vou chegar em casa, vou lavar e vou colocar no meu conjunto de máscaras, né? Porque acaba que hoje a gente tem isso, né? A gente tem que todo dia ter um conjunto ali de máscaras, porque a gente não consegue ter só uma, duas, né? Ainda mais a gente que voltou à rotina, às vezes, de trabalho, né? A gente falou de 2 em 2 horas tem que trocar. Então, é uma possibilidade de uma auto-merchandising, de utilizar mesmo a criatividade. Desde ali do isolar as mesas, conforme os exemplos que você citou, que foram super legais, mas daí até mesmo a mascarazinha, já ter ali um sorriso, alguma coisa, e ter um nome, por que não o nome da empresa, né? E aí vai da criatividade aí, dos profissionais da comunicação e dessas empresas que vai identificar voltando para a questão do decreto, na sua experiência aí, tudo, tem a questão também dos ar-condicionado,
do treinamento dos funcionários, né? A questão da água sanitária, a gente até te mandei um vídeo depois. Sim, a gente viu mesmo. De como o uso correto da água sanitária, até que no decreto aqui foi um ponto que me chamou a atenção, porque segundo o Conselho de Química, o recomendado é com um percentual de 2,5%. 2,5%. E aqui dizendo que é suficiente. Quais são as suas dicas assim, da frequência dessa limpeza do ambiente, da manutenção para evitar a contaminação? Isso. A frequência da higienização do ambiente, o ideal é que seja de 1 em 1 hora, né? Então, isso ocorre aí em elevadores, banheiros, ou sempre que for necessário, né? Igual no caso do restaurante, que, né, o principal foco desse decreto agora, o objetivo aí o cliente acabou de sair, tem que ser higienizado a mesa, o assento onde ele sentou, né, essa cadeira onde ele sentou. Então, essa quantidade de horas às vezes pode reduzir, como é o caso disso. O cliente saiu, ele higienizou. Na hora do pagamento também, né, o que é aconselhado são sempre os pagamentos por cartão e as maquininhas de ter aí o insufilme para que você consiga higienizar, né, porque às vezes o contato com álcool pode vir a danificar. Então, o que tem sido usado é de colocar aí o insufilme, que aí você consegue toda vez fazer a higienização, o cliente utilizou, você higieniza, né? E ainda sobre as mesas, que é um ponto importante que a gente não falou, que é o distanciamento, né? A gente falou do desafio, que é porque nem sempre não é todo restaurante que vai caber, e a gente sabe que muitas vezes o restaurante é um impacto muito grande, porque acaba com a quantidade de lugares que está diretamente ligada ao faturamento, né? Então, por isso, é importante ainda estimular aí essa questão das entregas, do digital, porque é uma oportunidade mesmo. Havia muitos empresários que ainda não tinham se tocado dessa realidade, né? Daqui a pouco a gente vai falar, Eva, sobre o salão de beleza. Pode deixar, deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. E então, a distância das mesas, que é orientado pelo decreto, são de 2 metros, né, de distância. Eles citam até 2 metros do encosto da cadeira. Então, entre as mesas vai dar até um pouco mais, né? Mas é isso, de 2 em 2 metros a gente tem, e aí é guardar mesmo essas mesas, porque se tiver mesa ali, o cliente vai querer sentar. Então, a gente tem que pensar também em todos esses pontos de fragilidade, né? A gente não quer gerar um mal-estar com o cliente. Então, é uma nova realidade, alguns vão ter mais facilidade de entender, outros não, mas retirar mesmo as mesas, se possível, né, se for possível, seguir isso que a gente comentou, né, não está no decreto, o decreto deixa sentar até 4 pessoas, mas sempre que possível pular essa quantidade de cadeiras, que seria o ideal aí. Dentro do ambiente do restaurante também, você acha que é importante o comerciante definir localizações de pessoas que são do grupo de risco? Como? Desculpa? Eventualmente, pessoas de grupo de risco podem vir a frequentar. Uhum. Que eles destinem espaços específicos para essas pessoas de grupo de risco? Eventualmente... eu não tenho conhecimento a respeito disso, até porque, em geral, os salões de vendas, né, onde a gente coloca as mesas, no caso de restaurante, né, porque igual, né, a Eva comentou aí sobre o salão de beleza. O salão de beleza ele tem essa possibilidade de marcar o horário, né, que é o que já é recomendado desde do decreto até recente, anterior a esse, né. Então, nos casos de salões de beleza ou qualquer outra atividade que você consiga marcar o horário, você vai marcar, e aí, conforme até o grupo de risco, aí eu acho que não influi tanto o grupo de risco, a gente vai estar cuidando de todos os clientes de uma maneira igual, né? A gente não quer realmente a propagação de forma nenhuma. Então, no caso de restaurante, que a gente não tem essa possibilidade de marcar horário, eu não sei, eu não conheço nenhuma biografia que tenha falado disso, desse tipo de isolamento, assim, de destinar, até porque para concluir pautas abertas, então a gente teria que criar barreiras, criar salas. Desculpe te interromper, mas é porque o decreto aqui, numa determinada parte, ele recomenda que evite que pessoas acima de 60 anos, pessoas que tenham a possibilidade de ter um risco maior, frequente esses espaços. A gente sabe que isso, o comerciante
controlar é uma coisa. É bem complicado do comerciante optar por isso, né? Eu acho que é uma consciência de quem faz parte do grupo de risco, de talvez optar. Mas eu acredito que para a pessoa para ter chegado aí é porque ela não teve essa escolha, ela realmente teve que utilizar aquele ambiente ali. Então, a inibição ou a criação de um local exclusivo, eu não sei que faça parte da estrutura mesmo, né? Tem como ter um salão específico, né? Eu não sei se em Caldas Novas tem, mas já vi restaurantes que destinam aquários fechados, às vezes, para área de fumante. Então, nesse momento, às vezes, destinar essa área de fumante para esse público possa ser uma boa prática, né? Mas dentro do contexto geral, né, que é o tradicional de um salão aberto e várias mesas, não acho que isolar a colocação na mesa, eu acho que a gente pode levar até um desconforto, né? Então, é mais mesmo de a gente trabalhar. Sempre possível entregar as máscaras, higienizar constante, e aí entra o papel também desse profissional, né? Porque a gente vai ter, antes a gente não tinha dentro, a maioria, né? Alguns até tinham, porque o self-service é sempre e a pessoa vem te oferecer a bebida. Mas não eram todos, agora a gente vai ter essa necessidade mesmo de ter alguém ali, higienizando mais constante essa mesa. O trabalho do garçom nesse aspecto. O que o decreto fala? Isso. E aí agora a gente vai ter a necessidade desse profissional, porque ele vai ter que estar ali circulando no salão, né, para poder não só pegar esses pratos, mas higienizar essa mesa e essa cadeira. E aí, com isso, esse profissional ele também está muito na linha de frente, digamos assim. Então, a proteção dele é muito importante. Então, esses profissionais, é interessante ter aquela máscara mesmo, que é um acrílico, né, que tampa ali a região dos olhos. É a mesma coisa com o cacho. Shield, né? Isso. E aí a mesma coisa com o cacho. O cacho tem a vantagem porque às vezes a gente consegue fixar isso no móvel, né? Então a gente coloca esse vidro ou essa frente de acrílico. Hoje já vende-se até alguns móveis, né? Quando a gente digita aí essas divisórias, né? Para poder facilitar e proteger mais esse funcionário. O mesmo vale para porteira e secretária, né? Hoje a gente está falando aqui muito do restaurante, porque em Caldas Novas, né? O decreto foi para essa reabertura dos restaurantes, mas a gente sabe dessa realidade aí no caso de consultórios, até mesmo prédios comerciais, desse profissional que fica aí nessa linha de frente, dele receber essa proteção e o uso de luvas, né? No caso aí do restaurante, é legal ter as luvas, porque essa pessoa ela vai pegar o prato que alguém já utilizou, ela vai pegar o talher que alguém utilizou. Então, esse profissional que vai fazer essa limpeza, ele tem que estar com as luvas, né? Para poder não se contaminar nesse processo aí de higienização desse espaço. Esse novo normal. Uma coisa que você falou a respeito do ar-condicionado, que eu acabei não comentando, né? A limpeza é cada vez mais constante. Então, se você limpava de 30 em 30 dias, né, se você fazia essa troca do filtro, você tem que fazer num período menor, vai ser de 15 em 15. Se você fazer de 15 em 15, às vezes conversar com o técnico e ver se é necessário fazer uma vez por semana, né? Claro que a prioridade é por sempre não utilizar o ar-condicionado e até um período favorável, que a gente está com um clima mais ameno, né? Então, sempre que possível, evitar o uso, priorizar pelo deixar as janelas abertas, né? Mas a gente sabe que nem sempre dá, né? A gente mora num país que mesmo no inverno, né, fica quente. Então, quando for assim, é fazer essa higienização ainda mais constante e a limpeza do aparelho todo dia, né? Porque eu tô falando de 15 dias, a limpeza do filtro. Mas aquela parte das arestas, né, que ficam ali bem visual, todo dia. Esse a gente acaba não conseguindo limpar com a mesma constância quando a gente vai limpar a mesa, né? Igual vai limpar o banheiro, né? Que a gente comentou de fazer a higienização de 1 hora. Esses aparelhos vai ter que ser no final do expediente ou no começo, né, conforme a rotina de cada empresa, mas é importante limpar todo dia, né, que era uma coisa que muitas vezes não fazia parte aí da nossa rotina. Bom, e no fluxo interno ali dos clientes, tudo, se tem alguma dica assim para que a pessoa consuma e daí consumiu, bora para casa, né? Assim, nossa estratégia. Ir ao bar, eu acho que perdeu o sentido de ir ao bar, a diversão.
Não, tanto é que no decreto, né, ele fala dos horários, né, mais para o horário de almoço, né, ele não tem esse sentido de lazer, a parte de brinquedoteca, né, que é aquela área para criança, e música ao vivo não são permitidos, né, então é realmente para poder sanar uma necessidade, porque como várias atividades retomaram, a gente acaba tendo, né, vocês já alcançaram essa possibilidade do restaurante, pizzaria, cantinas também, e aos poucos se adequando a isso. Então, esse fluxo ele vai ter que ser novamente estudado, né, porque conforme a gente disse, o buffet vai mudar, então isso muitas vezes vai ter que, né, criar um novo corredor, eu vou ter que ter um profissional do lado, eu vou ter que criar uma barreira, eu vou ter que marcar uma fila de 1 metro a 1 metro. Dentro do salão, essas distâncias entre as mesas, que também vão ter que existir, então, com certeza, todo mundo vai ter uma redução de quase 50% das mesas, né, porque uma distância de 2 metros é uma distância significante. E dentro disso, essa coisa, né? Antes a gente tinha o objetivo de fazer com que o cliente permanecesse no espaço. Hoje o nosso objetivo é fazer com que o cliente se sinta protegido, se sinta seguro em ir até o espaço nosso, consumir e ir para casa ou para o trabalho, né? Então, aqui, por isso que em alguns momentos a gente está falando de algumas práticas que não estão necessariamente no decreto, mas que são boas práticas da gente incorporar, porque a gente vai estar fidelizando esse cliente. Eu falo por experiência própria, que eu deixei de ir no supermercado, que eu tinha rotina de ir, troquei por um que ainda no meu bairro, mas um pouco mais distante, porque eu me sinto mais segura lá. Porque lá eu tenho como higienizar o carrinho, eles medem a temperatura, que a gente pode até comentar aqui depois. Eu fui descobrir, não é nem tão necessário assim, mas me fez ter uma percepção de segurança. Então, quando a gente fala de lojas, igual a Eva comentou a respeito aí do salão de beleza. Salão de beleza, eu acho que seria uma forma bem interessante de pular uma cadeira, igual a gente está pulando na área de alimentação, né? Porque geralmente são várias cadeiras onde tem o atendimento. Então, se eu tenho atendimento numa, do lado e do outro, o ideal é que não tenha. Né? Vai diminuir a quantidade? Vai, né? São até profissões que já tinham essa questão do horário marcado, mas provavelmente tem que dar um espaço maior, porque os procedimentos têm que ser finalizados, não tem uma outra pessoa esperando ali. Então, eu acho que é uma prática legal. Nesse caso também, que é o do salão de beleza e de consultórios odontológicos, essas clínicas que a gente tem que acabar sentar, eu acho legal o uso do ProPé, né? O decreto até fala dessa questão da gente ter a higienização do pé, né, quando a gente entra dentro dos estabelecimentos. A gente sabe que é um pouco difícil, até porque até aquele vídeo que a gente viu, né, fala do quanto que a própria solução da água sanitária, quando ela está exposta à luz, ela já vai perdendo a questão mesmo da higienização, né, da esterilização que ela é capaz. Mas, quando a gente trata dentro de um ambiente, de uma clínica ou de um salão de beleza que a gente tem horário marcado, a gente tem essa possibilidade realmente de colocar ali um local de higienização, um pano que está recém-úmido para o cliente higienizar o pé, e em muitos casos colocar aquela espécie de máscara no pé, que é o que a gente chama de ProPé, porque aí o cliente pode sim deitar na maca, ele pode sim deitar na cadeira odontológica, e ter uma proteção maior, né? Claro que essa cadeira, quando ele sair, vai ser higienizada, e antes dele entrar vai ser higienizado, mas eu acho que são formas da gente manter esse ambiente hospitalar, digamos assim, né? Que são procedimentos, né? Um salão de beleza, muitas vezes tem procedimentos estéticos ali. Então, é uma forma da gente garantir ainda mais essa proteção. Bom, voltando à questão aí, e falando do tema normal, é uma coisa assim que às vezes parece até surreal. Foi comemorado aqui na cidade a questão da reabertura dos restaurantes e lanchonetes. Eu acho que está no direito. Eu acho que ainda assim os dados confiáveis, ainda nós temos um controle aqui em relação à pandemia. Então acho que há a possibilidade da gente reabrir gradualmente o funcionamento dos restaurantes, lanchonetes e bares. Mas como eu te disse, eu acho que as pessoas não estão tendo a percepção e a seriedade de que é para abrir para o consumo, pronto, acabou, vai embora para casa. O que eu tenho percebido, e até de publicidade dos empresários comerciantes de bares e restaurantes, fazendo anúncios como se fosse, estamos abertos aqui, podem vir, podem frequentar, ficar à vontade, se quiser fazer seu aniversário aqui, fazendo festa, como se quiser. Tá liberado geral. Né? E eu... Não é tão bem assim. Essa questão da informação é importante.
Uhum. E eu acho até que esse momento é um momento muito da gente conhecer as empresas pelas quais a gente compra, né? Foi o que eu falei. O momento agora não é de fazer a permanência do cliente, mas sim que ele se sinta seguro, que eles vejam que nós somos empresas consolidadas, empresas sólidas da qual ele possa confiar. E aí, quando retomar tudo, gente, é claro que esse cliente vai voltar e vai se manter, né? Agora, nesse período, não é o momento disso, não é o momento de fazer festa, né? Não é o momento de reunir todo mundo ali para almoçar. Se for reunir, não é a hora do bate-papo, porque é a hora que você vai estar sem a máscara. E é muito isso do cuidado pessoal mesmo, consigo mesmo e com os outros, né? Eu acho que a gente já está sentindo tanta falta de ter o contato, né? Que esse contato nos permita futuramente ter novos contatos, né? E não nos colocar em risco a uma exposição que se torna até desnecessária, né? Hoje a gente consegue poder fazer uma live, a gente consegue ver os amigos, consegue falar. É claro que é chato, é um desafio e está sendo para todo mundo, né? Então, mas a gente precisa se adequar e eu acho que nós, como empresários, a gente precisa se manter isso e se posicionar como uma empresa amiga, parceira né, dos nossos clientes, e que não vai ser por causa de uma venda de uma adversária que você vai, né, só por causa de um programa da sua vida. Priscila, eu acho que o momento também dos empresários que estão tendo essa oportunidade de reabrir agora, pegar esse funcionamento, adotar as práticas de segurança, ele tem que pensar que é para a sobrevivência dele, do negócio dele também. Sim. Me chamou. Eu acho que é uma grande oportunidade, não uma conquista. Olha, segunda-feira está liberado aqui, pode frequentar, venham com a família toda, venham almoçar, está à disposição. Só que, assim, tem que seguir as regras que estão dispostas no decreto. Espero que a prefeitura tenha a capacidade técnica e honradez de relacionar melhor quais são esses requisitos previstos nas notas técnicas da Vigilância Sanitária que ainda não foram publicados, mas eu queria chamar a atenção porque é como um depoimento de uma feirante aqui da Feira da Lua, famosa Feira da Lua aqui em Caldas Novas, que disse que o que está acontecendo? Olha, vocês estão reabrindo, estão podendo reabrir, nós já estamos há mais de 2 meses fechados, que é a feira popular. Se vocês não obedecerem, não respeitarem adequadamente o que está orientado, nós vamos ser prejudicados, todos nós, porque nem a feira depois vai poder reabrir também. Então, realmente, tem que ter a palavra do momento aí que fala também, essa empatia. Tem que ter empatia de todos, tem que ter a responsabilidade é de todos. E a gente não pode tratar uma coisa séria achando que está tudo liberado e está no oba-oba. Não é bem assim, né? Sim, é utilizar isso mesmo como um ganho que a cidade adquiriu e que é para ser uma coisa que aos poucos vai ser sempre conquistado, né? E não que por conta, às vezes, de uma situação dessa haja um retrocesso. Então, é entender que estão todos juntos nesse barco, né? E esse relato aí eu acho que mostra bastante isso, né? De quanto que outros comerciantes estão dependendo de que isso funcione, de que essa abertura gradual seja eficiente, para que aos poucos outras áreas também consigam se adequar a isso. Priscila, a gente já está aí uns 15 minutos já passando. Sim, já é na reta final, né? Mas eu queria só que você falasse um pouquinho, porque tem uma previsão de reabertura do setor hoteleiro, dos hotéis, aqui em Caldas Novas, segundo a prefeitura, com uma previsão para 15 de junho, já no próximo mês. Vai depender, logicamente, do comportamento aí, da evolução da pandemia. Mas, para hotéis, você teria algumas dicas bacanas aí, assim, que você gostaria de falar? E o hotel vai entrar aí uma questão que são dos elevadores, né? O ideal, que tem sido muito falado, não, é que se utilizasse uma pessoa de cada vez, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Quando a gente pensa num prédio aí de 20 andares, 15, né? Às vezes tem até mais andares, isso se torna inviável. A solução que tem sido mais colocada em prática é a marcação com essas mesmas fitas coloridas que eu falei para utilizar nas filas, né, e dentro da organização do espaço,
marcar mesmo dentro do elevador. Então, é claro que a quantidade de pessoas vai ser diferente, né? Provavelmente se o elevador antes cabia 10, agora vão caber só 5, 4 pessoas, porque é importante que essa quantidade de pessoas elas não se encostem. Então, a gente geralmente calcula aí um quadrado de 60 por 60, né? E faz essa divisão do elevador e demarca. Então, aí vai depender de cada elevador. E esse elevador entra naquela regra de higienização, dele ser higienizado a cada 1 hora e ter aí a questão do álcool em gel, tanto muito evidente, tanto para quem entra quanto para quem sai, né? Para que a pessoa, quando estiver saindo do elevador, ela lembre que ela tem que higienizar as mãos, porque ela tocou no botão, ela, né, algumas vezes encostou em algum lugar, então ela precisa higienizar novamente. Aí entra o que a gente já comentou, né? A parte da hotelaria ali, a recepção, de ter esse fechamento, né, seja com vidro ou com acrílico, para poder proteger essa recepcionista, disponibilizar sempre as máscaras. Eu acho que é uma prática legal da gente ter, porque assim a gente evita que aquela pessoa que está entrando sem, que ela permaneça sem, então é legal disponibilizar. Para os funcionários sinalizar essa questão, então aqueles avisos sonoros é uma forma de relembrar. E aí a higienização, então aí entra a camareira com aquele visor, né? Todo mundo que está em contato direto ali, muito próximo, por conta de encontrar no corredor, de esbarrar, é importante ter essa proteção, porque eu acho que vai ser a melhor forma da gente aí sanar isso, né? E uma coisa que talvez entre muito aí, que entra no restaurante e entra no hotel, é também a questão das lixeiras, certo? Lixeira com qualquer acionamento tem que ser com pedal, então é só com acionamento do pé. E uma coisa que é polêmica é o uso do termômetro, né? A parte aeroportos utilizam disso. Provavelmente a rede hoteleira vai precisar utilizar, mas é muito importante que seja relembrado uma coisa. Quando a gente usa o termômetro, a gente tem que pensar de onde essa pessoa está vindo, né? Eu sei porque alguns lojistas perguntaram para a gente se eles investiam nisso, e eu acho um material muito caro, né, no primeiro momento, e se a pessoa ela está no sol, ela acaba com a temperatura externa mais alta. Então, se você chegar para uma pessoa que ficou 5 minutos no sol, seja porque ficou numa fila, ou porque está vindo, né, igual no hotel, às vezes estão andando na rua, então você fica com aquele sol na testa, e você chega e coloca o termômetro, vai parecer que a pessoa está com febre. Então, é muito interessante fazer essa análise, porque às vezes é um investimento muito alto, a gente sabe que em alguns são necessários, que é o caso de aeroportos, mas no aeroporto geralmente a gente tem um tempo ali de fazer check-in, de todo aquele processo, que você não vai estar direto do sol para dentro desse ambiente. Então a rede hoteleira tem que pensar nisso, que se for utilizar, de fazer esse raciocínio que nem sempre é tão eficiente. E se a pessoa tiver realmente com a febre, qual vai ser a sua atitude, né? Porque também medir a pessoa aferir que está com febre e você simplesmente manter a pessoa entrando não faz sentido, né? Então, é de ter essa consciência aí para não ficar criando normas e depois não se beneficiar delas, né? Bom, Priscila, eu estou muito feliz, viu? Muito obrigado aí por ter participado, muito feliz com também gostei muito do convite. De você estar difundindo aí o seu conhecimento, né, no ambiente das lojas, como agora o novo normal deve ser aplicado, e a gente está entendendo que o normal tem que ser aplicado com muita responsabilidade. As prefeituras, né, estão expedindo seus decretos, aquelas que estão optando a reabrir o comércio, a adotar protocolos que devem ser seguidos, para que daí, gradualmente a gente consiga, né, superar essa crise aí, e com a graça de Deus, eu peço a Deus todo dia que os cientistas sejam iluminados para que descubram o quanto antes a vacina, que daí a gente possa voltar a uma rotina normal. Mas eu acho que essa rotina vai acabar sendo absorvida por nós com segurança geral, né? Eu acho que vai ser uma conduta de higiene que vai entrar na normalidade. Isso que é importante, porque aí cada dia a gente vai estar mais protegido até em relação a outras doenças. Priscila, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem. Muito obrigado, viu? E estou à disposição. Esse vídeo vai estar disponível no IGVT, você vai poder compartilhar. E vou gravar também para
disponibilizar no YouTube para fazer compartilhamento no Facebook também. Legal demais. Quero agradecer o convite primeiro, né? É uma oportunidade muito legal de estar podendo falar aí com o pessoal de Caldas Novas. Quero desejar aí sucesso nessas possibilidades, muita saúde, que eu acho que é o melhor que a gente tem a desejar a todo mundo, né? E que realmente vocês consigam prosseguir nesse processo de reabertura, que é um ganho que a cidade está tendo, e que vocês devem se orgulhar e se proteger sempre para manter isso mesmo, né? Eu deixo aqui também o meu contato, né? Meu Instagram é Prinardini, o da minha empresa Completa Design com 2 L's, então lá no meu perfil tem. Lá a gente gravou uma série de vídeos onde a gente debate um pouco mais a fundo alguns pontos aqui. Hoje a gente teve o foco de falar em vista desse decreto, por isso que o foco foi muito no restaurante, mas quem ficou em dúvida a respeito de academias, escritórios, lá tem alguns vídeos que a gente descreve um pouco melhor essas situações, e fico à disposição também, se quiser mandar mensagem, né, no que eu puder auxiliar aí vocês, vai ser um prazer mesmo, vai ser muito legal. Eu acho que a melhor mensagem que a gente tem que dedicar aqui é essa de esperança mesmo, e de saúde a todos nós, né, que é o principal aqui nesse momento. Muito bacana. Para encerrar, Priscila, muito obrigado. Eu gostaria de mandar também uma mensagem para os comerciantes que nos assistiram e para os que vão assistir, e as pessoas, os cidadãos aqui de Caldas Novas, de que é importante fazer certo para dar certo. E a gente vai seguir aí com fé, e muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.